Gálatas, iniciando no versículo 23, terminando no capítulo 4, versículo 7, usando como versículo base: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo fostes revestidos. O tema que escolhi para a mensagem é: você está vestido corretamente? Vamos conversar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto da carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, a igreja aos Gálatas, que acabamos de acompanhar na leitura bíblica, é um texto maravilhoso. É um texto todo completo que Paulo escreve sobre a obra da salvação, sobre o existir, a razão de existir a igreja aqui na terra. Se vocês prestaram atenção, nós temos vários detalhes nesse texto. O texto começa falando que somos todos pecadores por natureza. O texto fala que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é um aio. O texto fala do batismo em Cristo, que é a conversão. E o texto fala que a partir dessa conversão nós somos revestidos do próprio Cristo. E então o texto termina dizendo que a partir desse revestir-se de Cristo, nós somos inseridos na família de Deus. Nós somos adotados por Deus como filho e temos a possibilidade de dizermos Abba, Pai. Em hebraico, paizinho, ou querido Pai amado. No versículo 26 nós lemos: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não há como se tornar filho de Deus de qualquer outro modo. A Bíblia é bem clara: somente pela fé, somente confiando em Jesus Cristo como sendo aquele que morreu pelos meus pecados, somente confiando em Jesus como sendo aquele que deu a vida por mim na cruz. Somente essa fé me torna filho de Deus. Porque então Deus olha para mim e vê a justiça de Cristo no cumprir de todos os mandamentos, no doar-se em sacrifício para pagar a minha culpa na cruz. Ele vê essa justiça sendo colocada sobre mim, que sou pecador. Jesus nos reveste com seu manto da justiça. Todos os seres humanos são pecadores, já nascem pecadores, porque isso vem lá de Adão e Eva. É o pecado original, é o pecado que é transmitido de pai para filho. Jesus diz que os pecados, o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo, raiva, a soberba, a ganância, está tudo dentro do nosso coração. Isso é muito fácil de vermos quando pegamos duas criancinhas e colocamos um brinquedo no meio delas. Ninguém ensinou a criança a ter ciúme, ninguém ensinou a criança a querer brigar e bater no outro, mas ela faz, porque todos nascemos pecadores. Deus, Ele desde o início, a partir do pecado de Adão e Eva, tem dado a promessa de que enviaria um Messias, o Cristo, aquele que cumpriria a lei perfeitamente em nosso lugar e que daria a sua vida por nós. E então, através de Moisés, ele entrega a lei, os 10 mandamentos, que segundo o apóstolo Paulo servem de aio, de condutor. A palavra em grego, que é a língua usada pelo apóstolo Paulo, é paidagogos. Vocês conhecem uma palavra que origina daí, e muitos de vocês a exercem diariamente, que é pedagogo. O pedagogo é o paidagogos, no grego. Aqui foi traduzido para aio. Porque o que era o paidagogos naquela época? Era o condutor. Qual era a função do paidagogos? Era aquele escravo de confiança da casa, do chefe da família, que conduzia as crianças até a escola, até o mercado, até a praça. Ele levava a criança
até um determinado objetivo. E ele puxava a orelha da criança. Ele tinha autorização para exercer disciplina. A criança não podia se desviar do caminho, ela tinha que obedecer o aio, o pai da Gogos, até chegar no destino indicado. E o apóstolo Paulo fala que a lei e os 10 mandamentos, elas tinham essa função: nos levar a algum lugar, nos conduzir até alguém com a força da disciplina. A lei não nos salva. Nós não temos condições de sermos salvos através dos 10 mandamentos. Por quê? Porque não há como cumprir. Nós transgredimos os 10 mandamentos com o nosso pensamento. Quantos pensamentos errados nós temos diariamente? Nós transgredimos os 10 mandamentos com palavras, com atitudes, com ações, até com obras de amor que poderíamos fazer e não fazemos. E a lei, ela tem 3 funções. A primeira é freio. Lá diz: não matarás. Você tem ódio no coração, você está matando, então a lei diz: para, freio. O segundo uso da lei é o espelho. Você está odiando, você está matando, então olha como é que tu estás diante de Deus. Errado, transgressor, pecador. E o terceiro uso da lei é a norma, é guia. Ande por aqui, não odeie mais, não mate mais. Esses são os 3 usos da lei: freio, para, espelho, olha como estás, e condutor, guia, norma. A lei mostra o quanto estamos errados diante de Deus, o quanto somos pecadores, o quanto nós, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, estamos rumando para a condenação eterna no inferno. E a lei nos leva para algo maior, o aio nos conduz a algo maior, que é Cristo, o prometido, aquele que foi o único que cumpriu a lei com perfeição. E mesmo cumprindo a lei, foi assassinado, foi morto, por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados. Ele fez isso por amor, para que a nossa culpa fosse jogada nas suas costas. E quando ele gritou do alto da cruz: está consumado, ele disse: terminei, paguei toda a tua dívida diante de Deus, agora use o meu manto da justiça, fica limpo. Que figura maravilhosa essa que Paulo usa, do aio nos conduzindo a Cristo. E depois Paulo, na carta aos Coríntios, ele usa a figura do casamento. Quem é o aio no casamento? O aio é aquela criancinha, o noivo está aqui na frente, com os pais, aguardando a entrada da noiva. E então, quando a noiva vem, ela é conduzida por uma criancinha, que atrasa até o noivo. Não é assim? Essa criancinha é chamada de aio, porque ela conduz a noiva ao noivo, até o casamento. Quando os dois assumem um compromisso de doarem-se um ao outro, não são mais dois, mas a partir do momento do casamento são uma só carne. É isso que é o casamento. E o apóstolo Paulo diz que Cristo é o esposo, é o noivo, e a igreja é a noiva. E a lei que nos conduziu até Cristo, ela mostra o quanto precisamos de Cristo. E Cristo, nesse casamento, é quem se doa a nós, morrendo por nós na cruz. E agora, nós que somos feito igreja pela fé, membros da família de Deus, em gratidão, em sinal de fidelidade, de compromisso, também deveríamos nos doar a Cristo. O professor Martinho Flor, no seu livro de comentário aos Gálatas, ele diz assim: quem de Cristo se reveste, fica ligado a Ele, de uma forma tão íntima e intensa que a sua nudez natural é coberta com a justiça de Cristo. E como Cristo é o Filho do Pai, o cristão assume também as características de filhos
de Deus. Portanto, aquilo que eu falei no início, só é possível se tornar filho de Deus através de Cristo, ou seja, vestindo-se da justiça de Cristo através da fé. Muitas são aquelas pessoas que ainda pensam que podem chegar a Deus através de outros meios, através de peregrinações, através de romarias, ou através de obras. Eu não como isso, eu não bebo isso, eu não me visto dessa forma, eu não escuto certo tipo de música, eu faço isso e Deus, em contrapartida, tem que me aceitar, tem que me colocar num degrau de espiritualidade maior do que os outros. Puro engano. Não é através de obras da lei, não é através de rituais. E Paulo deixa isso bem claro nessa mesma carta aos Gálatas, no capítulo 5, onde as pessoas queriam ser cristãs, mas ao mesmo tempo queriam guardar o sábado, não comer certo carne de porco, se circuncidar, guardar algumas obras da lei. E Paulo é enfático e diz: ou é a lei ou é Cristo. Escolha. Se quiser cumprir a lei, cumpra toda a lei. E isso é impossível. Então é através de Cristo. Só Jesus nos faz estar com Deus e ter de Deus tudo aquilo que Ele quer dar por sua misericórdia aos seus filhos. Irmãos e irmãs, queridos amigos, nós vivemos num mundo de incertezas, num mundo de angústias, num mundo de medo, de estresse, de dúvidas, num mundo onde quem mais leva vantagem está na frente, onde o ter é muito mais importante que o ser, num mundo de ilusões, de mentiras, de enganos, que querem conduzir a idolatria ao afastamento de Deus, e que sempre produzem insegurança. Precisamos sempre nos manter de olhos abertos, porque o diabo não dorme. Diz Pedro que ele é como um leão procurando sempre um momento oportuno para nos atacar, nos devorar. E isso significa nos conduzir novamente ao pecado e assim nos afastar da família do Pai. Deus nos dá perdão, vida, esperança, paz, consolo e filiação à sua família. E isso é maravilhoso demais. Eu, você, com as nossas limitações, com os nossos erros, com os nossos pecados, temos a possibilidade de fazer parte da família de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus onipotente, único e poderoso. E isso não é uma obra, não é um mérito nosso, é presente que Deus nos dá através de Jesus. E Paulo diz que Ele nos dá a possibilidade de chamarmos Ele de Abba, Pai, quer dizer, querido Paizinho. Só em Deus, só como membros da família de Deus, nós temos a verdadeira felicidade que supera dores, medos, dúvidas, angústias, porque nos dá certeza de que estamos amparados por Deus. Ele é o nosso Pai, e que nessa peregrinação, embora sofremos várias angústias, nós estamos de caminhada, nós não estamos parados, nós estamos andando para frente, para o alto, para o novo céu e a nova terra, um lugar onde não haverá mais dor, lágrimas, angústias, medo, porque tudo isso serão coisas passadas. Ainda estamos em peregrinação, e eu pergunto a cada um de vocês: como tem sido o nosso viver em Cristo? Como tem sido o teu viver como revestido de Cristo, a partir do teu batismo, do teu momento de conversão? Lá na tua casa, os teus familiares sabem, reconhecem você como um cristão, alguém que tem Cristo dentro de si? Os teus vizinhos, na escola, no trabalho, no lazer, eles veem em você alguém diferente? Ou você ainda acha que é possível ser agente secreto de Cristo? Essa possibilidade não existe.
Nós, ali onde estamos, nós irradiamos paz, amor, os frutos do Espírito que Paulo coloca. Aquelas pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si, que são cristãos, eles têm paz, amor, longanimidade, mansidão, paciência, domínio próprio, alegria, esperança. Você irradia, você espalha todos esses frutos do Espírito ali onde você está, ou você é pavio curto, raivoso, mentiroso, triste, desanimado, depressivo, alguém que não consegue colocar sua vida nas mãos de Deus e levar essa alegria de estar nas mãos de Deus aos outros. Como é que é o teu viver em Cristo? Hoje nós estamos aqui comemorando nesse culto 51 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Itaguaí, no Rio de Janeiro. E eu pergunto o seguinte: se fechássemos as portas hoje, por um outro motivo, a Igreja Luterana aqui em Itaguaí tivesse que fechar as portas, faria alguma diferença? As pessoas de fora do bairro, da cidade, notariam a nossa falta? Pelo fato de sermos muito críticos, talvez demos um passo atrás agora e digamos, e agora? Mas se formos analisar, muita coisa já foi feita. Durante 16 anos tivemos um jornal espalhado por toda a cidade, sempre, mensalmente, levando o Evangelho de Jesus. Tivemos programa na televisão, programa de rádio, quantos e quantos folhetos e livretos que estão ali atrás são distribuídos por membros que realmente querem levar Cristo adiante, querem expressar a sua fé através de uma mensagem para que o Espírito Santo possa trabalhar nas pessoas, e assim são deixados nos consultórios, nos balcões, e são distribuídos por aí. Quantas palestras foram ministradas, quantas vezes o grupo de teatro, o grupo de louvor se apresentou. Na capelania, no hospital, nós fazemos presentes também. Temos o projeto ABC com as crianças do bairro. Temos o projeto das quentinhas que são distribuídas todo mês para aquelas pessoas que moram nas ruas. Várias coisas estão sendo feitas, mas muito mais coisas podem ser feitas. Em quais delas você está inserido? O que você está fazendo como membro da família de Deus para levar o Evangelho do amor, da salvação aqui no bairro que você mora, aqui na cidade em que você vive? Deus está feliz, contente com a tua atuação? Ou Ele espera um pouquinho mais diante dos dons, dos talentos, das capacidades que Ele te deu? Deus conta contigo também. Envolva-se. Leve os frutos do Espírito Santo que habita em ti, porque tu és templo do Espírito Santo, fosses revestido de Cristo. Leve esses frutos para onde você estiver, todos os dias, em casa, na rua, no trabalho, na escola, levando perdão, vida, esperança, consolo, alegria de ser cristão, mostrando que Cristo é para todos, mesmo para aqueles que ainda estão em dúvida, mesmo para aqueles que ainda não creem, mesmo para aqueles que ainda são idólatras ou confiam em outras coisas ou até nas suas próprias obras e méritos. Cristo também os está chamando e dizendo: eu te amo e eu morri também pelos teus pecados. Entregue-se totalmente a mim, seja um filho do Pai e vamos andar juntos. Isto é ser cristão, isso é ser luterano. Parabéns à Igreja Evangélica Luterana pelos seus 51 anos de existência aqui em Itaguaí. A Igreja é de Cristo, foi comprada por alto preço, foi Ele quem derramou o seu sangue na cruz. Por isso toda honra e glória sempre devem ser dadas somente a Ele. E eu garanto, vale a pena
ser cristão, porque só nós temos o céu garantido como recompensa. Portanto, viva diariamente a sua fé, todos os dias, ali onde Ele te colocou. Que assim seja. Amém.